Mas você deve estar se perguntando, como que eu posso crescer nesse mercado tão competitivo, cheio de exigências legais, pressão por preços baixos? Gente, gravem isso. A competição, o leilão de preço, o preço baixo, ele existe para quem está posicionado de uma forma errada. Para quem é um consultor ambiental comum, que oferece simplesmente serviços relacionados ao cumprimento de exigências legais. Eu converso diariamente com alunos, com quem deseja ser aluno, com o pessoal do Instagram, e essa é uma dúvida muito recorrente. Então, toda vez que a gente fala sobre ofertar um serviço, sempre tem a legislação junto. É claro que ela sempre vai estar junto, isso é essencial, a gente tem que saber a legislação, é básico, isso não vai mudar nunca. Mas a gente precisa ir além se eu quero ter resultado. Eu sei que os sentimentos são os mais comuns, e eu também senti. Não saber por onde começar, se sentir insegura, não ter experiência prática, que ela está muito aqui na nossa cabeça, ter medo, vergonha. Essa vergonha eu superei, eu sou o exemplo vivo disso, porque mais vergonha do que eu tive, eu acredito que seja difícil. Não saber cobrar, não ter dinheiro para investir, e o medo maior de não ter dinheiro todo mês. Quando a gente já começa do zero, então a gente não tem nenhum emprego como eu comecei, então eu não fui para a CLT antes, eu comecei do zero e foquei na recorrência, então isso foi um grande acerto. Para quem já está na CLT, para quem já tem uma base de cliente, para quem já tem um faturamento, digamos assim, eu já tenho um salário, como que eu vou fazer essa transição? Você precisa estruturar pelo menos uma carteira de clientes fixos que te dê o seu salário, que eu acredito que não seja difícil. Porque hoje, infelizmente, a base de salário CLT, ela não é alta. Então, você consegue superar ela com clientes fixos facilmente, desde que você estruture da forma correta, tá? Com o passar dos anos, então, nada aconteceu do dia para a noite. Eu estou na estrada, digamos assim, já há 20 anos. E com o passar dos anos, eu entendi o que está por trás de todo esse sentimento, de todo esse medo que a gente tem, essa falta de empreendedorismo. É que a nossa formação ela é muito técnica. Falta estruturação e planejamento de uma consultoria, então, de um negócio, né, de enxergar a consultoria como um negócio. Muitas vezes os profissionais começam oferecendo todo e qualquer tipo de serviço para todo mundo, sem uma estrutura, sem saber vender, sem saber que precisa vender, sem saber comunicar com o cliente, sem saber se comunicar, sem saber falar, sem saber ofertar, sem saber vender um benefício. E um erro, um pensamento que precisa ser mudado é achar que uma empresa ou qualquer empreendimento só vai precisar do seu serviço se ela for fiscalizada. Então, isso é um erro gravíssimo e que a maioria comete. Então, eu não começo atuando numa região porque a fiscalização não existe. Isso é um erro. E acreditar que a CLT te dá estabilidade é outro grande erro. Você pode ser mandado embora amanhã. E aí? Como que vai ser? Se você focar na recorrência, você terá N clientes. Se você perder um cliente, não significa que você está sem faturamento. Essa é a importância da recorrência, entende? O maior erro é pensar que a sua função é apenas entregar o que o cliente precisa por obrigação legal, por exigência. O verdadeiro CEO ambiental, o verdadeiro consultor ambiental empreendedor, ele foca na transformação que ele vai gerar para o cliente, oferecendo soluções além do que se espera. Tá? Então, a gente precisa ter esse pensamento. O consultor ambiental, ele precisa ser proativo. O primeiro passo para você ser uma CEO ambiental, para você ser um consultor ambiental qualificado, para você ser uma autoridade na consultoria ambiental, é o seu posicionamento. Você não é apenas uma prestadora de serviço, você é uma líder que transforma o futuro dos seus clientes. Então, se o seu cliente precisa de uma gestão de resíduos, de um plano de gerenciamento, eu não vou ofertar simplesmente um plano de gerenciamento, eu vou ofertar um serviço que vai gerar uma mudança ali no negócio dele, uma transformação. A sua carreira, a sua consultoria ambiental, ela pode mudar muito em 12 meses. Basta você ter a estratégia certa para isso, para você percorrer um caminho validado, seguir os passos de quem já alcançou. Ter alguém que caminha junto com você te faz ir muito mais rápido e mais assertivo.
Então, em 12 meses eu posso ficar estacionado num cargo CLT, ganhando o mesmo salário, como eu posso escalar o meu faturamento mensal por meio dos clientes recorrentes, por meio de um modelo de negócio recorrente, entende? Só que eu preciso parar e estruturar, eu preciso focar. Não vai acontecer assim. Não vai acontecer como um milagre. Se você busca um milagre, se você busca uma receita mágica, se você busca uma fórmula, infelizmente eu não posso te dar. E infelizmente eu tenho que te dizer que ela não existe, se alguém te oferecer dessa forma. Então a gente precisa atitude. O posicionamento que eu vou exercer, ele vai me dar autoridade. Então eu não vou ser uma profissional que vende um licenciamento ambiental ou um plano de gerenciamento de resíduos. Eu vou vender uma segurança, eu vou vender uma previsibilidade e um futuro sustentável para o meu cliente. Parece até clichê essa frase, mas vamos pensar assim, eu não estou vendendo um licenciamento ambiental porque se o meu cliente não fizer, ele vai ser multado. Não é isso. Eu estou vendendo um licenciamento ambiental porque o meu cliente, ele quer ser mais sustentável, ele quer gerar valor para o cliente dele, ele quer melhorar o ambiente de produção relacionado aos funcionários. Então, de acordo com o empreendimento, a gente tem vários pontos que precisam ser detalhados para vender esse benefício. Então, quando a gente foca somente em conteúdo técnico, em conhecimento técnico, eu esqueço dessa parte, eu não consigo enxergar esses benefícios, porque eu estou focada somente em conhecimento técnico. Por isso que para iniciar na consultoria ambiental, você não precisa de pós-graduação, você não precisa de mais um curso. É exatamente por isso. Tá? E o que vem a ser uma estrutura CEO, né? O que eu preciso, Gisele, para ter esse conhecimento, para ter essa consultoria? O primeiro ponto, a base de tudo, é você ter um posicionamento. O posicionamento, ele está muito relacionado ao nicho. Mas você pode me perguntar, nicho, mas eu tenho que escolher um nicho, Gisele? Eu não posso atuar em mais de um nicho, como que eu faço? Você pode atuar em quantos nichos você quiser e você conseguir estruturar. Vai depender muito do seu perfil e da sua capacidade. Mas eu sempre indico que você tenha um nicho inicial, porque é esse nicho inicial que vai te mostrar como estruturar uma proposta de valor, como vender essa proposta de valor. Porque baseado no nicho, eu vou ter o perfil do meu cliente, eu vou ter a proposta de valor, eu vou entender a necessidade da minha percepção visual, o que eu preciso, como eu devo me portar, porque tudo isso importa, como eu devo me comunicar. É diferente eu fazer a comunicação com um cliente que é de uma construção civil, com um cliente que é da área da saúde, por exemplo. Então, esse posicionamento, ele é essencial. Então, não existe posicionamento engessado. A gente precisa entender os conceitos. Quando eu foco somente, como começar na consultoria ambiental, faço esse projeto, isso é muito conteúdo técnico, qualquer lugar tem. Se eu der um Google ali, eu vou ter inúmeras diretrizes para estar fazendo. Mas não é isso. A gente precisa estruturar da forma correta e se posicionar de forma assertiva. Então, a partir do momento que eu tenho um posicionamento, eu vou para a estruturação de um modelo de negócios escalável e recorrente. Essa estruturação de modelo de negócios, ela pode ser tanto no digital quanto no offline. Vai depender da sua situação atual. O que você quer para você? Qual o conhecimento que você tem? Qual o seu nível de consciência? Então, falta muito a gente entender o nosso posicionamento e trazer isso tanto para o digital quanto para o offline. Eu vou me posicionar no digital? Sim, todo mundo tem que se posicionar no digital. Mas eu consigo ter uma estrutura digital e ganhar dinheiro no digital se eu já tiver um nível de conhecimento maior, entende? Então, eu preciso estruturar tudo isso. A previsibilidade, ela depende de uma estrutura inicial, de uma base de clientes, como eu já falei alguns minutos atrás, sobre estruturar pelo menos uma base que te dê, que pague os seus custos fixos mensais. A partir do momento, depois que eu tenho o posicionamento, eu tenho a estruturação de um modelo de negócios escaláveis, eu vou para o marketing e captação de clientes. Isso é essencial. Não existe negócio sem cliente que sobreviva. Como que eu vou ter uma base de clientes fixos se eu não tenho as estratégias de marketing e captação? Então, a gente hoje tem inúmeras estratégias. Eu não posso falar assim, faz essa estratégia que vai dar certo. Todas vão dar certo, desde que você faça da forma correta. E isso vai de encontro com o nicho, com o perfil do cliente. Então, a gente tem que falar de estruturas digitais e estruturas
offline. Então, captação ativa, captação passiva, Google, Instagram, LinkedIn, tudo que tiver ao meu alcance de colocar as estratégias, que são muitas, eu preciso colocar em prática. E a partir de então, eu vou entender aquela que melhor se encaixa com o perfil do meu serviço, com o perfil do meu cliente, entende? Após isso, eu vou para gestão em escala. O que é a gestão? A gestão é eu entender o tratamento que eu vou dar para o meu cliente, para o meu negócio, desde o primeiro cliente. E quando tiver tudo estruturado, eu coloco mais energia para ter escala. Para ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 clientes. E com tudo isso estruturado, eu tenho a minha liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo, liberdade de escolhas. Então, essa estrutura, para ser uma CEO ambiental, CEO da sua vida, ela precisa ser moldada. Você precisa colocar em prática, entende? Só que é colocando no papel, não vai acontecer. Então, todo mundo quer resultado rápido. Todo mundo quer uma dicasinha, todo mundo quer uma aulazinha. E não é, isso é um processo, a gente precisa estruturar da forma correta. Sem estruturação não existe negócio. Vocês percebem como tudo é complexo e eu preciso tratar cada uma dessas etapas para que eu tenha resultado de fato? Isso vai muito além do conhecimento técnico. Conhecimento técnico é básico, é essencial, eu preciso ter. Ponto final. Só que eu preciso ir além para mim ter resultado e viver da consultoria ambiental e ter o sucesso, ter a estabilidade financeira que você deseja, que nós desejamos, né? Então, até agora, eu tenho certeza que ficou claro para vocês a diferença de consultor ambiental comum e consultor ambiental empreendedor. E eu tenho certeza que você não quer ser um consultor ambiental comum. E se você se enquadra nesse perfil que você já entendeu como consultor ambiental comum, você já deve estar com vontade de mudar. E eu tenho certeza que você vai mudar. Você precisa focar no benefício e na transformação que você vai gerar ao cliente. Eu sei que parece um bicho de 7 cabeças, talvez, você entender, Gisele, como que eu vou tirar o benefício dessa obrigação, como que eu vou fazer? Por isso que é importante focar num nicho. Quando a gente foca num nicho, a gente consegue entender claramente o benefício daquilo ali. Então, tem vários fatores que eu tenho que colocar no papel para que eu possa entender o benefício que eu vou ofertar para o meu cliente, tá? Com o tempo, tudo vai ficando automático. Aqui nessa aula parece muita coisa, mas na verdade é que faltam conhecimentos, porque, como eu já falei, o nosso curso ele é muito técnico, então toda essa parte ela acaba sendo muito nova para o nosso conhecimento, para o empreender, tá? Mas tudo pode ser moldado e você, quando tem um caminho validado, tudo fica mais fácil, digamos assim. Antes de ser CEO ambiental, você precisa entender que o cliente não vai te pagar todo mês se ele não enxergar valor. Ponto. Esse é o principal. Não tem como. Às vezes você chega para mim e fala assim, nossa, Gisele, eu não consigo ter recorrência. Mas você está gerando valor? Você está mostrando isso para o cliente? Não basta você enxergar o valor, você tem que mostrar para ele. Está visível? Entende? A sua comunicação e o seu posicionamento ele precisa estar alinhado. Então, eu estou gerando valor, mas eu estou posicionada para gerar esse valor? O cliente está sentindo seguro com o meu serviço, com a minha pessoa? Se for só para cumprir legislação, o cliente ele vai fazer leilão com a sua proposta. Então, muitas vezes, quando o cliente só quer saber o preço, ele não enxergou o valor. Então, isso é um ponto a ser melhorado. Poxa vida, o cliente só quer saber o preço, então ele não enxergou o valor. Então, existem estratégias na fase de negociação, na fase de apresentação de proposta, que eu preciso utilizar para deixar evidente os valores, o valor da minha proposta. Então, tudo isso a gente trata dentro da mentoria CEO ambiental, que eu ainda vou falar, acabei falando antes, mas todo mundo que está aqui já sabe, na verdade. E o que já entende, né, essa necessidade, mas a forma de entregar uma proposta de valor recorrente não é a mesma que um serviço pontual. Eu fico assim desanimada quando eu escuto alunos e seguidores, enfim, falando que manda proposta pelo WhatsApp. Pessoal, não mandem proposta pelo WhatsApp. A proposta pelo WhatsApp ela não gera valor nenhum. A não ser que já tenha ocorrido uma visita, que já tenha ocorrido uma reunião, que você já tenha deixado claro. Então, existem formas. Agora, quando o cliente chega para você, por exemplo, você montou estratégia de captação pelo Google, o cliente chegou até você, ele quer uma proposta, você manda, o que ele vai procurar? Preço. Que valor que você está mostrando para ele?
Então, antes de ser CEO ambiental, você precisa entender que toda essa estruturação vai te permitir não começar todo mês com faturamento zerado. Esse é o ponto principal. Não é? Não é isso que a gente quer?